Olá, seja bem-vindo ao 5º módulo de estudos do nosso Clube de Líderes. Agora queremos falar sobre algo primordial para o funcionamento do seu clube: motivação espiritual. Antes de tudo, precisamos entender que o clube de desbravadores e também de aventureiros funcionam dentro de um processo de educação espiritual. O processo de aprendizagem é individual. Precisamos perceber que experiências do passado influenciam na aprendizagem do futuro. Ao aprender, cada pessoa acrescenta conhecimento ao conhecimento já existente. É por isso que nós dizemos que quanto mais uma pessoa permanece no clube, mais experiência ela adquire. Podemos dizer que a aprendizagem acontece dentro de um processo imbuído de afetividade, relação e também de motivação. Agora surge uma pergunta intrigante. Afinal de contas, o que é motivação? Acompanhe comigo uma definição que mostra claramente o que isto significa. A motivação é um processo que se dá no interior do sujeito, estando, entretanto, intimamente ligado às suas relações de troca que o mesmo estabelece com o meio, principalmente com seus líderes e colegas. Então nós podemos entender uma coisa: praticamente todas as atividades que o clube realiza apresentam algum tipo de motivação aos seus participantes. E eu te pergunto, que tipo de motivação o seu clube tem oferecido aos participantes com relação às atividades espirituais? Será que o seu clube motiva os participantes a tomarem decisões inteligentes na vida? A tomar a decisão de andar ao lado de Jesus? Se sim, parabéns. Se não, aqui vão algumas dicas que podem ajudá-lo a fazer toda a diferença. Faça das atividades espirituais o momento mais agradável no programa do clube. Promova atividades que valorizem os dons. Experimente utilizar músicas nas atividades espirituais. Promova a classe bíblica de maneira motivadora. No dia do batismo de um membro do clube, realize a maior festa do ano. Comemore com os pais e também com os outros membros do clube. Saiba que para trabalhar com essa turma, precisa usar uma didática correta. E a partir desse momento, motivar passa a ser atrair, encantar e prender a atenção. Perceba que as nossas crianças e adolescentes estão cada vez mais atraídos por cores, sons e tecnologia da informação. É exatamente nesse contexto que Deus colocou você e eu para sermos líderes. Então, precisamos usar a criatividade, a tecnologia e vencer a nossa concorrência. Isto é possível quando usamos um recurso correto, no momento certo e de maneira coerente. E quando estamos falando em recursos, estamos falando em pessoas, materiais e estruturas. Às vezes imaginamos que para fazer algo diferente, precisamos de recurso financeiro. Acredite, nem sempre é assim. Se você usar a criatividade, vai fazer toda a diferença. Claro que para que as coisas funcionem bem, precisam estar dentro do processo de planejamento. Além das atividades espirituais que o clube realiza, deve também procurar se envolver com as atividades missionárias e sociais da igreja. Por último, gostaríamos de deixar para você um conselho de uma escritora cristã chamada Ellen White, falando sobre educação de crianças e adolescentes. Olha só: se não fizermos a obra que Deus nos confiou, Satanás a fará prazerosamente e treinará a criança a seu bel prazer. E quanto desta obra é deixada para ele. Chegamos ao final desse bloco com a convicção de que as orientações e ideias vão fazer diferença no seu trabalho como líder no seu clube. Agora, realize as atividades complementares na revista Liderar e não perca o próximo bloco.
Nesse bloco, nós queremos responder perguntas e indagações de alguns diretores sobre esse assunto. Queremos trazer à tona algumas questões que são dúvidas para muita gente e é por isso que nós entramos agora no bloco Você Pergunta e a gente responde. Bem, para responder às perguntas dos diretores, nós trouxemos um amigo que é desbravador, mas que também é pastor e vai falar para nós, respondendo às perguntas sobre motivação espiritual. Pastor Matheus, seja bem-vindo. Prazer poder estar aqui. Maranata. Então agora vamos à prática, vamos ver a primeira pergunta e quem foi o diretor que a enviou. Eu sou a Dite Seneia, do Clube Shekinah Kids, e a minha pergunta é o seguinte: que tipo de atividades espirituais devo realizar lá em nosso clube? As atividades do Clube dos Bravadores e Aventureiros são diversas. Sempre começando com a base também, todos os encontros, a devoção, a classe bíblica, nós não podemos esquecer dela, mas também cada cartão vai ter a sua área específica da espiritualidade. E não é por falta disso que a gente não vai colocar no clube. Vejo que tem várias opções e até um planejamento, cada cartão para cada idade. Muito bem, agora chegamos à segunda pergunta. Vamos ver do que se trata. Meu nome é Kimberly, eu sou do Clube Luz das Américas e a minha pergunta é: que materiais a gente tem disponível para a classe bíblica? Bem, eu gostei da pergunta, sabe por quê? Tem muitos diretores novos, muitos líderes que estão aí coordenando os clubes, mas que não sabem a resposta para essa pergunta. Pastor Matheus, o que a gente diria para esses diretores? Bem, com relação aos materiais para a classe bíblica, nós temos um impresso que a associação sempre disponibiliza. A gente tem aqui 3 exemplos, 2 dos bravadores e 1 da classe para os aventureiros, mas não se limita a isso aqui. E existem diversas formas para você usá-lo. Por exemplo, você pode acompanhar passo a passo para que o desbravador ou o aventureiro possa responder um a um. Você pode dar como se fosse uma aula, isso aqui ficar como recurso para ele memorizar, como uma tarefa. Mas não somente esses materiais específicos para o desbravador, mas acredito que os materiais até mesmo dos adultos podem ser adaptados se o desbravador for até mais velho, e até assuntos como o Apocalipse. Então, por falta de material, não vai ser. Amigos, para mim está valendo a pena, eu imagino que para você também. Agora nós chegamos à terceira pergunta. Vamos ver quem enviou e do que se trata. Meu nome é Maricleide, sou do Clube Arautos Kids e a minha pergunta é: quais atividades podemos fazer para os membros que já são batizados? É isso aí, boa pergunta. Para aqueles que não são batizados, o pastor Matheus acabou de mostrar alguns materiais que a igreja disponibiliza para que aconteça a classe bíblica. Pastor Matheus, você viu a pergunta aí, né? E para esses que já são batizados, o que fazer? Veja que nós temos desafios no Clube do Desbravador, independente da idade. Quanto mais ele cresce, mais desafios. E quando a gente olha para a Bíblia, como Deus nos revelou, a Bíblia ela tem histórias tanto para crianças quanto para adolescentes, jovens, adultos, não importa a faixa etária. Nunca alguém vai dizer: não preciso mais da Bíblia porque eu já aprendi tudo. Então, quando nós temos parte do nosso clube, jovens, adolescentes, enfim, que já se decidiram por Cristo, e a linguagem talvez dos materiais não irá mais atingi-los, então não vai ser por falta de revelação da palavra de Deus que a gente vai parar por isso. Nós podemos investir no estudo mais aprofundado das profecias, na história da igreja adventista, para que eles possam perceber de que essa verdade que um dia eles abraçaram faz parte ainda da vida deles e que eles têm muito ainda a conhecer. Amigos, você percebeu o quanto que esse assunto é importante e pode contribuir para o seu trabalho como diretor de clube, como associado, como conselheiro ou mesmo como capelão? Agora nós vamos à quarta pergunta e vamos ver se ela tem alguma relação com a sua necessidade também. Vamos lá? Olá, meu nome é Dirceu, eu sou do Clube Formiguinhas Perseverantes. Quem deve ficar responsável pelas atividades de classe bíblica e espirituais do clube?
Muito bem, boa pergunta. Nós já vimos anteriormente que a classe bíblica e as atividades espirituais são importantes. E você viu a pergunta aí, né, pastor? Quem coordena tudo isso? Quem vai coordenar, quem vai ser o responsável pela classe bíblica, pelas meditações, enfim. No clube, isso é bem claro, cada um tem a sua função, e quem ocuparia essa função seria o capelão. Por isso é muito importante o clube ter um capelão. Agora, qual que é esse perfil? O capelão, ele deve amar tanto verticalmente como horizontalmente. Ele vai amar a Deus, e conhecendo a Deus, ele vai transmitir isso para os desbravadores, para os aventureiros. E como a gente vai escolher esse perfil? Se talvez o clube tenha essa dificuldade, ou precisa formar um líder para ser responsável nessa área. Precisa ser um equilíbrio. Ele precisa ao mesmo tempo amar a Deus, ser um estudioso da palavra de Deus, mas ao mesmo tempo ele precisa falar na linguagem da meninada. Porque ele pode, muitas vezes a gente escolhe um capelão muito espiritual, mas ele não tem a jogada, ele não consegue atingir o coração das crianças, dos adolescentes. Ele precisa sim ser espiritual, isso é o mais importante, só que ele também precisa conversar na linguagem da meninada. Isso a gente não pode esquecer, porque o clube sem essa parte espiritual, a gente perde o nosso foco, e isso Deus não quer para nós. Então realmente veja o perfil, ore a Deus e realmente fale na linguagem da meninada aquilo que Deus fala ao seu coração. Amigos, nós já estamos quase chegando no final do segundo bloco desse vídeo sobre motivação espiritual, e eu acredito que já está valendo a pena para você também. Agora chegamos no momento da quinta pergunta. Vamos ver quem enviou e sobre qual assunto a pessoa perguntou. Olá, eu sou a Cristiane do Clube Formiguinhas Perseverantes, e a minha dúvida é: que tipo de evangelismo o clube deve realizar? Muito bem. Agora nós falamos de evangelismo, propriamente dito. Pastor, viu a pergunta, né? Como que deve ser esse evangelismo? Qual é o âmbito que ele pode alcançar? O evangelismo faz parte do Clube dos Bravadores e do Clube de Aventureiros. Na verdade, toda atividade da igreja ela é evangelística. E nós podemos dividir em duas partes. A interna, que é aquilo que você já tem nas suas mãos, que é aquele, talvez, filho da igreja, que está conhecendo a vontade de Deus e que ainda não se decidiu pelo batismo, talvez por amadurecimento, e talvez aquele desbravador que foi convidado, desbravador, aventureiro, que está participando do clube, sua família não é adventista, invista neles, são eles que você tem em suas mãos. Mas também o clube não responde somente para os internos, mas o clube precisa chacoalhar e fazer a diferença para fora. Então aí vai da criatividade, você pode somar ao clube eventos da igreja como Quebrando o Silêncio e projeto Vidas por Vidas, enfim. E se você tiver recursos como uma fanfarra, chamando a atenção das pessoas para um projeto evangelístico, isso fica bem especial. Mas, acima de tudo, criatividade, ousadia e espiritualidade. Deus vai usar o clube que você tem, os recursos que você tem, e Ele quer fazer a diferença através de você e dos seus. Bem, minha gente, agora nós chegamos à última pergunta. Vamos ver, então, do que se trata. Qual deve ser o envolvimento do clube com as atividades da igreja? Mais uma vez, parabéns, uma boa pergunta. Pastor Mateus, especificamente, o que a gente poderia apontar como envolvimento do clube com a igreja? Exemplos práticos seria, por exemplo, a Semana Santa, o Caleb, né? Quando a gente participou do Caleb, quantos desbravadores tinham ali? Então, o importante é juntar, somar a igreja, porque nós estamos formando líderes para que esses líderes possam estar à frente da igreja. E o desbravador está ali para apoiar, não para competir. Muitas vezes existe essa briguinha às vezes nas igrejas, porque meu clube tem que fazer isso e entra em choque, mas na verdade nós somos um povo só. E nós queremos formar uma liderança para que essa liderança seja forte e avance com uma mensagem toda especial. Talvez da sua igreja seja como se fosse um ônibus. Cada um está querendo ir para uma direção. Tem gente que quer parar, tem gente que quer ir para um outro lugar. Parece que os departamentos não estão se entendendo. Mas o Clube dos Bravadores tem a função de somar. Olha, o que eu posso ajudar? Porque nós estamos para servir. E nós vamos chegar no propósito, juntos, unidos, muito mais forte, muito mais claros os propósitos que nós temos.
E Deus quer usar essa meninada, porque os desbravadores, os aventureiros, crianças, os jovens, eles não são o futuro da igreja, eles já são o presente. Bem, amigo, agora nós chegamos ao final desse bloco de mais uma videoaula, dessa vez sobre motivação espiritual. E eu quero concluir dando uma dica muito especial. De todos os eventos que o seu clube vai fazer, de todas as atividades, invista no batismo da primavera. É a principal festa que o clube tem, inclusive no dia do desbravador. No dia do aventureiro você pode fazer uma outra festa especial também. Mas cada ano, nessas duas festas, faça desse momento o melhor momento do clube. Sabe o que eu quero dizer para você agora? Parabéns por ter acompanhado essa videoaula, ter adquirido conhecimento e não esqueça, Maranata!